Bom dia, turminha do sexto ano. Estão todos bem? Espero que todos estejam bem. Então, dando continuidade às aulas de redação do nosso terceiro bimestre, hoje nós iremos falar sobre sinopse. Muitos já ouviram falar de sinopse, né? Geralmente são sinopses de filme que vocês falam, né? Então, vamos aprender que sinopse pode sim ser feito não só de filme, como de um livro, de uma peça de teatro, de um documentário. É isso que vamos ver a seguir. Sinopse. A sinopse é um texto essencialmente expositivo, que apresenta de forma resumida o conteúdo de um produto cultural. Livro, filme, espetáculo musical, teatral e etc. Geralmente com a intenção de, ao leitor, as principais informações sobre a obra. Então, resumida sobre o que se trata essa, aquele filme, mas não é, como vocês dizem hoje em dia, dar spoiler. Não, você tem que aguçar a curiosidade do seu leitor ou do seu espectador. Para isso, vocês vão só destacar as informações principais para que o leitor ou espectador esteja ciente sobre o que fala aquele filme, aquele livro, e que, dependendo do assunto, fique curioso para saber o desfecho da história, o desenrolar da história, tá? Então, você vai expor de forma resumida o assunto que abrange tal é, documentário, livro ou filme. Nunca dando spoiler, tá, crianças? Porque senão aí o leitor ou o espectador não vai ter a curiosidade de ver. Você já contou tudo que vai acontecer? Na sinopse, o autor deve apresentar de modo objetivo e sucinto os elementos essenciais da obra. Portanto, não deve haver nesse texto comentário ou avaliações pessoais. Por ser um texto objetivo, costuma ser escrito em terceira pessoa do singular. Então, assim, na sinopse, como você vai contar um pouco sobre o assunto do que se trata o livro, o filme, a peça teatral, o documentário, vai ser narrado em terceira pessoa. Nós já estudamos sobre narrador personagem e narrador observador, não é isso? Narrador personagem, a pessoa se inclui na história narrada em primeira pessoa. Narrador observador, a pessoa conta a história sem se incluir na história. Então, a sinopse, geralmente, os textos são narrados em terceira pessoa do singular, porque é um texto que é escrito pelo autor ou escritor. Então, ele vai contar um pouquinho sobre a história, sobre do que se trata. A obra, né? O título é o nome do livro, o título da peça, ou o nome do filme, o nome do documentário. Ficha técnica é classificação, duração, se é gênero dramático, romântico, é, suspense. O autor, ao escrever, deve ser objetivo e claro, ou seja, deve passar informação direta, sem rodeios, sem ficar enrolando muito sobre o que vai falar, sobre o que se trata. Esse gênero gestual deve estar em terceira pessoa, como eu já havia falado antes para vocês. Apresenta um resumo de um produto cultural. Cultural por quê? Porque ou é um cinema, ou é um cinema não, um filme, ou é um documentário, ou é uma peça teatral, ou é um livro. Então, é um assunto cultural, é um produto cultural. Trata-se de um texto expositivo porque você está expondo a características do assunto, né? Está expondo sobre o que fala, o que você escolheu fazer a sinopse.
Geralmente são textos curtos com as principais informações sobre uma obra. Então, não é um resumo, é um texto com as principais informações sobre a obra, sem deixar transparecer o que irá acontecer, só sobre o que irá abranger, qual tema que irá abranger. Esses resumos, vocês confundem muito. O resumo é resumir, é apresentar de forma abreviada e concisa o conteúdo, os acontecimentos ou as ideias presentes em alguma coisa, geralmente um texto, um livro, um filme ou uma peça de teatro. A finalidade do resumo é compartilhar de maneira seletiva as principais características do objeto a ser resumido. Para isso, ao fazermos um resumo, devemos procurar destacar os elementos mais relevantes daquilo que resumimos. Ou seja, no resumo você vai resumir na íntegra o livro que você leu, a peça de teatro que você viu, o filme que você viu, o documentário que você viu, o texto que você leu, você vai resumir na íntegra, falando sobre o que é o assunto, o que acontece, o que deixa de acontecer. Claro que você vai resumir em uma ou duas páginas um livro todo, mas vai colocar ele desde o início até o fim. A história começa no século tal, onde começou a imigração. Aí no final você vai fazer o desfecho. Com isso, a imigração se tornou legal devido às várias, é, aos vários transtornos que vinham ocasionando. Então, você vai fazer um resumo realmente na íntegra do que você leu, assistiu, ouviu, né? E contando as partes principais, né? As características principais e mais marcantes do que você leu. A sinopse é um resumo que geralmente acompanha a obra original e é escrita pelo próprio autor ou por alguém envolvido na produção da obra. Além de acompanhar a obra, a sinopse costuma aparecer em materiais de divulgação, pois a sinopse é um resumo escrito com o intuito de chamar a atenção para a obra em questão. Trata-se, portanto, de uma espécie de resumo que desperta curiosidade para que o leitor se interesse pela obra original. Então, a sinopse, ó, geralmente é escrita pelo próprio autor. Ele vai fazer a sinopse do filme dele, porque ele que vai decidir o que vai colocar na sinopse ou não. Além de acompanhar a obra, ou seja, além de vir sempre junto com o que vai estar exposto, aparecem materiais de divulgação, pois a sinopse é um resumo escrito com o intuito de chamar a atenção. Porém, aqui, ó, é uma espécie de resumo para despertar a curiosidade do leitor. Então, ele vai destacar alguns fatos relevantes para que o espectador, o leitor, saiba sobre o que se trata aquela obra, ou aquele filme, ou aquela peça teatral, para que, com isso, ele possa saber se vale a pena ou não, se é do interesse dele ou não. Sendo do interesse dele, vai aguçar a curiosidade para saber o que irá acontecer, qual é o desfecho da história, e ele passa a ver o filme, ou ler o livro, ou ver a peça, ou ler o texto, ou o documentário. Aí fica a critério do leitor, né? O que ele escolheu para fazer a sua sinopse. O que eu quero que vocês entendam é que não é para confundir um resumo. Vou mandar fazer uma sinopse e vocês vão fazer um resumo. Vamos supor que eu mando vocês fazer uma sinopse de uma série que vocês gostem muito. Aí vocês vão fazer um resumo da série. Eu não quero um resumo da série. Eu quero que vocês façam uma sinopse sobre o que se trata a série, de que fala, e não o que acontece. O que acontece está no resumo. Entenderam? Essa é a grande diferença de você fazer
uma sinopse e um resumo. Ó, aqui eu coloquei um exemplo do livro Surpreendente, de Maurício Gomide, tá? Aqui, ó, aos 25 anos, recém-formado, Pedro está convencido de que é um sujeito muito especial, que tem a missão de usar o cinema como instrumento para melhorar o mundo. Diagnosticado na adolescência com uma doença degenerativa que o condenaria à cegueira, ele contraria a lógica da medicina, quando a perda da sua visão estaciona de forma inexplicável. Enquanto comanda o último cineclube de São Paulo e trabalha em uma videolocadora da periferia, Pedro planeja seu próximo filme, a obra que vai consagrá-lo. E para animar as coisas, conhece integrantes Cristal, uma ruivinha decidida, garçonete estudante de física nuclear, que mexe com seu coração. Isso aqui é uma resenha, porque aqui você vai falar, tá, ela mexe com o coração dele, e o que, que acontece depois? Ele consegue produzir o filme? Ele não consegue? Como é que fica essa cegueira dele? Ele volta a enxergar? Não volta? Aqui é uma sinopse, porque tá contando sobre o que se trata, né? De um garoto que tem a missão de usar o cinema como instrumento para melhorar o mundo, mas ele descobre que tem uma doença que o faria ficar cego. E mesmo assim ele não desiste. E para completar a sua jornada, ele conhece, né, a Cristal que vai ajudá-lo nessa trajetória. Mas como vocês terão que ver o filme ou ler. Isso aqui é um livro. Ler o livro. Então, se vocês tiverem, puderem, baixe esse filme, esse livro na internet. Ele é muito legal. Surpreendente o nome do livro, de Maurício Gomide. Vocês vão gostar, tá? Isso é uma sinopse. Eu estou dizendo sobre o que se trata, mas não estou dando o desfecho, não estou dizendo o que acontece depois. O que acontece depois, para você saber, você vai ter que ler o livro. Entendeu? E aqui, ó, pode ver que está em terceira pessoa. Pedro está convencido que é um sujeito, está contando um pouquinho da história dele, tá? Visto isso, eu quero que vocês façam os exercícios da página 89 até 94, sendo que na página 93 você tem instruções de como fazer uma sinopse. E essa página 93, eu quero que vocês façam essa sinopse, tá? E mandem para mim por e-mail. Lembrando das características que compõem uma sinopse, tá? Então, façam a sinopse com as instruções que estão na página 43. Envie por e-mail, que preciso saber se vocês entenderam a questão, a diferença entre sinopse e resumo, que só vocês fazendo que nós vamos chegar a um denominador comum, né? E não esqueçam que tiraremos as dúvidas na próxima aula online, mas para isso eu preciso que todos vejam a videoaula, todos tirem sua dúvida e principalmente que todos enviem essa sinopse, tá? Vamos voltar aqui às instruções. Ó. Título, o autor, né, deve ser claro o objetivo, tá? Em terceira pessoa, apresentar um resumo da produção cultural. Texto expositivo geralmente são textos curtos com as principais ideias sobre a obra. Não esqueça, tem que ser nessa estrutura. Tá bom, crianças? Então, hoje é só. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, podem contactar por e-mail ou deixar para tirarmos a dúvida na nossa próxima aula online.